Bom, então é o seguinte, pessoal, matrizes, né? Quando a gente fala de matrizes, né? Nada mais é do que a gente estudar tabelas, né? Então, a definição de matriz a gente fala o seguinte, são tabelas retangulares utilizadas para organizar dados que podem ser números, funções ou qualquer elemento da natureza, né? Então, tudo que eu quiser representar através da forma de tabela, né? Na matemática, nesse conceito que a gente está estudando, eu não vou representar em forma de tabela, a gente vai representar em forma de matrizes. As representações de matriz, pessoal, é da seguinte forma. Sempre você vai dar um nome à matriz, né? Então, eu vou chamar aqui de matriz A, uma letra maiúscula. E a matriz, ela pode ser representada tanto por colchete, ela pode ser representada por colchete, ou a matriz, ela pode ser representada por parênteses. Então, dependendo do livro que você estiver estudando, ou a pessoa que estiver te dando aula, ele vai escrever ou nesse formato aqui de colchete ou no formato de parênteses, ou pode vir nos dois, tá? Então, é uma maneira de você estar representando a matriz. Bom, aí o que acontece? Quando a gente fala de matrizes, né? As matrizes, pessoal, as matrizes, elas... Deixa eu só dar uma engraçadinha nesse lápis aqui para ficar melhor. As matrizes, elas são dispostas em linhas e colunas. Então, por exemplo, se eu colocar alguns elementos aqui, ó, 3, 2, 1, 4, 1, 5. Então, tá aqui. Então, o que acontece? Essa matriz aqui, ó, eu falo o seguinte. Sempre quando você vai ler a matriz, primeiramente, você vai ler a quantidade de linhas que ela tem e depois a quantidade de colunas. Então, nesse caso aqui, ó, essa matriz ela tem duas linhas. Então, eu ponho aqui duas linhas por... Quantas colunas eu tenho aqui? Ó? Cada bichinho desse aqui, ó, representa uma coluna. Então, eu vou ter uma, duas, três colunas. Então, eu falo que ela é uma matriz 2 por 3. O que quer dizer isso? Que ela tem duas linhas. Então, ela tem duas linhas e 3 colunas. Então, a gente fala que o tipo dela é uma matriz 2 por 3. Então, toda vez que perguntar qual que é o tipo da matriz, é você falar quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então, duas linhas e aqui 3 colunas, né? Então, a gente fala que ela é 2 por 3. Esse x aqui não quer dizer que eu estou multiplicando, é 2 vezes 3. Quer dizer por. Então, 2 por 3, tá? Então, duas linhas e 3 colunas. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Bom, e aí, outra coisa que a gente... Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui essa matriz B aqui. Eu vou colocar nesse formato aqui, ó. Eu vou colocar uma matriz aqui. 1, 5, 4, 2, 0, 1, 3, 7, 1, 0, 0, 6. O que acontece? Esses números que eu estou escrevendo aqui, pessoal, eles são números aleatórios, tá? Daqui a pouco a gente vai aprender a construir como é que eu coloco esses números aqui dentro. Ele vai vir, eles não vêm solto, não. Tem uma formulazinha para a gente encontrar esses números aí. E aí, cada matriz vai ter a sua fórmula, tá? Bom, se eu perguntar para você, qual que é o tipo dessa matriz aqui? Quantas linhas e quantas colunas ela tem, hein? Quantas linhas ela tem? 3. Quantas linhas? 3 Isso, 3 linhas por quantas colunas? por 4 colunas. Certinho. Então eu falo que ela é uma matriz 3 por 4, certo? Aí o que acontece? Cada elemento desse aqui, ó, que está aqui dentro dessa matriz, né, tanto dessa ou quanto dessa, ele tem uma posição para ele, certo? Então a posição para ele é o seguinte, né? Por exemplo, o número 1 aqui, ó, esse número aqui, né, eu falo que ele está na posição B11. O que quer dizer isso? B11 é o número, né, ou o elemento que vai ocupar a primeira linha e a primeira coluna. Então, qual que é o número que está na primeira linha e a primeira coluna aqui? Ó? É o número 1. Então, eu venho cá e coloco o número 1. Por que eu coloquei esse Bzinho aqui antes?
Porque o B está referindo à matriz que eu estou estudando, que é a matriz B. Aí, quando eu for trabalhar elementos, eu coloco letra minúscula. Quando eu for dar um nome a uma matriz, né, eu vou representar ela com a letra maiúscula. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual que é o elemento que ocupa a posição B23, o que quer dizer o elemento que está na posição B23? É o elemento que está na segunda linha, então ele está nessa linha aqui, só que ele está em qual coluna? Na terceira coluna. Então, ó, segunda linha, terceira coluna, qual que é o número, então, que eu encontrei aqui nessa posição? É o número 3, ok? Se eu pedir para vocês agora, qual que é o elemento que está na posição B32? Qual que é o número que está na posição B32? Terceira linha, segunda coluna. 0. 0, né? Ó, terceira linha, segunda coluna, é o número 0, ok? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Não. Tá tranquilo, né? Bom, dando continuidade aqui, as matrizes, pessoal, tem algumas matrizes que a gente chama de matrizes especiais, tá? Então, eu vou digitar aqui. Então, matrizes. Então, vou tudo maiúsculo aqui. Matrizes especiais. Então, o que são as matrizes especiais? Por enquanto aqui, eu vou classificar 3 na aula de hoje, tá? Então, eu vou ter uma matriz chamada matriz linha, né? O que será uma matriz linha? É a matriz que possui apenas uma linha, tá? Então, toda matriz que tiver apenas uma linha, eu classifico ela como uma matriz linha. Um exemplo aqui para vocês, ó. Um exemplo vai ser o seguinte, ó. Exemplo. Eu vou colocar essa matriz aqui, ó. Vou chamar aqui de matriz A de novo. Aí eu vou colocar aqui 1, 3... Opa, tem vírgula aqui não, perdão. 1, 3, 5, 4, 8. Pronto, essa matriz aqui, ó. Então, essa matriz, ela é classificada uma matriz linha, por quê? Porque ela vai ter apenas uma linha, então, uma linha, por quantas colunas eu tenho? Lembrando que cada número desse que eu escrevi aqui, ele vai representar uma coluna. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma matriz 1 por 5. Então, ela é classificada matriz linha porque ela tem apenas uma linha, independente da quantidade de colunas que ela tem, ok? Então, essa aí é chamada matriz linha. Uma outra matriz especial que eu tenho aqui é chamada, então, matriz coluna. O que será, então, a matriz coluna? Uai, se a matriz linha é aquela que possui apenas uma linha, a matriz coluna, então, vai ter apenas o quê? Uma coluna. Então, vamos colocar aqui, ó. É a matriz, então, é a matriz que possui apenas uma coluna. Então, tá aqui. Vamos dar um exemplo aqui, né? Então, um exemplo aqui vai ser o seguinte. Eu tenho aqui, ó, a matriz A igual, né? Vamos dar uma melhoradinha na letra aqui. Então, eu tenho aqui a matriz A. Aí, eu vou colocar assim, ó. 0, 2, 1. Pronto, tá bom. Aí, se eu perguntar qual que é o tipo dessa matriz, né? Quando a gente pergunta o tipo, eu quero saber quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então, ela vai ter, ó, 1, 2, 3 linhas por uma coluna. Então, toda matriz que tiver apenas uma coluna, você classifica ela como sendo uma matriz coluna. Se ela tiver apenas uma linha, você classifica ela como sendo uma matriz linha. Ok? Alguma dúvida até aí? Não. Tranquilo, né? Bom, o próximo agora, a gente classifica aqui a última classificação de hoje, que a gente vai ver as demais, é a matriz nula, né? Matriz nula. Então, o que é a matriz nula? Aí, quando a gente fala nulo, o que a gente entende de nulo, hein? De nulo. Nulo quer dizer que não tem nada, né? É zero, certo? Então, a matriz nula quer dizer o quê? É quando todos os elementos da matriz, então, todos os elementos da matriz é igual a zero, certo? Então, todas as matrizes que você olhou
Independente se ela é matriz linha, se ela é matriz coluna ou qualquer outro tipo de matriz, se ela tiver tudo zero, né, todos os seus elementos for zero, ela é classificada então a matriz nula. Então, um exemplo para você aqui, ó, eu vou colocar aqui uma matriz B, e aí eu vou colocar assim, ó, 0, 0, 0, 0. Está aqui, ó, né? Então, se a gente for analisar aqui, ó, todos os elementos é zero, né? Essa matriz aqui ela é uma matriz do tipo 2, duas linhas por duas colunas. Então, outro exemplo aqui, se você quiser também, ó, uma matriz C, eu posso colocar assim, ó, 0, 0, 0. Então, essa aqui ela é um caso especial, né? Ela é uma matriz linha, que ela só tem uma linha e três colunas. E além dela ser uma matriz linha, de possuir uma linha e três colunas, ela tem também todos os elementos zero, né? Então, ela é uma matriz linha e uma matriz nula ao mesmo tempo. Ok? Até aí, alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Eu preciso trocar a tela aqui, pessoal. Vocês querem tirar print da tela aí? O que vocês querem fazer aí? Eu já tirei print para depois copiar. Tudo bem, então. Já tirou print de tudo? Eu posso trocar a tela, então, para a gente fazer outra coisa aqui? Pode. Então, tudo bem, tá? Bom, então a gente vai aqui, vou abrir uma nova tela aqui. Bom, então tá aí. Aí agora, você percebeu que quando eu estava dando os exemplos lá, eu pegava e inventava número aleatório, né? Eu chutava números lá. Nem sei se aqueles números lá tá certo, né? Que eu inventei aqui de cabeça. Mas o que que acontece? Para a gente construir uma matriz, né? Para a gente aprender a construir uma matriz, toda matriz vai ter sua fórmula, né? Então a gente tem que aprender a construir a matriz, né? Tem uns 2 exercícios lá na lista que eu coloquei de hoje, que daqui a pouquinho eu vou publicar lá no Clevison lá, que você vai ter que desenhar, vai ter que construir as matrizes, né? Então, por exemplo, ó, toda matriz, né, a gente fala a matriz na forma genérica, ela é escrita desse formato aqui, ó. A matriz na forma genérica dela é assim, ó. A11. Então, o que quer dizer o A1? É o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. O A12, o que quer dizer isso? É o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. O A13 é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Como eu não sei quantas colunas eu vou construir, eu venho cá e coloco reticências. E aqui eu escrevo assim, ó, A1J. O que esse J vai representar? Esse J aqui, pessoal, vou escrever aqui, ó. O J, a letra J, ele vai representar para mim um número. Então, é um número. Vou só escrever de forma aqui que fica melhor. Ele é um número. Então, ele representa o número de colunas. É um número de colunas. Então, tá aqui. Então, ele vai representar o número de colunas. E aí, o que acontece? Como eu não sei quantas linhas eu vou escrever aqui nessa matriz, né, que é a matriz genérica, eu venho cá e escrevo aqui, ó, A21, então A21, A22, né, o que quer dizer o A22? É o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, o A23, segunda linha, terceira coluna, e assim sucessivamente, até chegar no A2, o que está na J-ésima coluna, né? Na coluna J. E aí, o que acontece? Como eu não sei quantas linhas tem essa matriz genérica, eu coloco uma reticências aqui, e aqui eu coloco o seguinte, ó, A, I, J. Desculpa, A, I, 1. O que quer dizer isso? É o número que vai ocupar a linha I, que eu não sei qual que linha é essa, né? Porque eu não sei o tamanho dessa matriz, né, que eu vou construir. Daqui a pouco a gente vai entender melhor isso. Com a primeira coluna. Depois, é o AI2, né, que está na linha I, na coluna 2. Depois, o AI3, que está na linha I, terceira coluna. E assim até chegar aqui, ó, no elemento que vai estar na linha I e na coluna J. A gente fala que é o A e J. Aí o que acontece? Essa matriz aqui, ela é uma matriz que tem I linhas por J colunas. Eu não sei quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então, a letra I, ela vai representar, então, para mim,
o número de linhas. Então, o I representa a quantidade de linhas e o J representa a quantidade de colunas. E a gente fala que é uma matriz genérica, né? Aí, como é que eu vou construir uma matriz, né? Para a gente entender melhor isso aqui. Para construir uma matriz, funciona da seguinte forma, pessoal. Deixa eu só trocar aqui. Então, vou dar um exemplo aqui de como constrói uma matriz. Ó. Eu quero construir uma matriz. Então, vou pôr aqui, ó. Construa. É um exemplo. Construa uma matriz, né? Eu vou chamar de A. Essa matriz ela vai ter os elementos A e J. Então, A e J. Aí eu vou falar que ela é uma matriz 2 por 2, né? Onde A e J vai ser igual a I mais J. Então, tá aqui. Então, o que quer dizer isso aqui? Ó? Vamos entender o enunciado, né? É você construir uma matriz onde ela vai ter duas linhas e duas colunas. E para mim encontrar os elementos, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o número de linhas e somar com o número de colunas. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui essa situação. Nesse caso aqui, pessoal, a primeira coisa que você faz é construir a matriz genérica, uma matriz parecida com essa. Então, ó, vai ser uma matriz A igual. Ó, eu coloco aqui no primeiro elemento A1, depois o A12. O que quer dizer isso aqui? Ó? A minha matriz ela tem que ter duas linhas e duas colunas. Se você percebeu aqui, eu já tenho as duas colunas. Preciso escrever mais aqui? Há necessidade de eu escrever mais coisas aqui depois desse aqui? Não há necessidade, porque eu só quero duas colunas. E agora eu preciso de duas linhas. Então, vem cá e escreva a segunda linha. Quem que vai ser a segunda linha? Ó, A21, quer dizer o quê? Que é o número que vai ocupar a segunda linha, primeira coluna. E o A22, segunda linha, segunda coluna. Então, tá aqui. Ó. Então, a minha matriz ela vai ser desse tipo aqui. Ó, a matriz duas linhas por duas colunas. Foi o que ele falou aqui para mim. Ó. Aí, o que que acontece? Para mim encontrar esses elementos aqui, ó, né? Eu tenho que seguir essa formulazinha aqui. Ó. O que a formulazinha me fala? Eu vou pegar o número de linhas e somar com o número de colunas. Então, vamos fazer aqui. Ó. Então, como é que vai ficar? Ó? Deixa eu só arrastar aqui. Então, vai ficar assim. Ó. A1. Então, o que quer dizer isso aqui, pessoal? Esse primeiro número representa a letra I, que é o número de linhas. E esse segundo número que aparece aqui representa o J, que é o número de colunas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui. Ó. Quem que é meu I? O meu I é 1, mais... Quem que é o meu J? O meu J também é 1. Então, 1 mais 1 quer dizer que é quanto? 2. Então, quer dizer o quê? Que o número que está na primeira linha, primeira coluna, é o número 2. Então, ó, a minha matriz A... ela vai ser uma matriz, então, primeira linha, primeira coluna, é o número 2. Então, tá aqui, eu já descobri ele. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para os demais, utilizando a mesma fórmula. Então, ó, o A12. O que vai ser o A12, então? Ó? A12. O A12 quer dizer o quê? Que eu vou trocar a letra I por 1, né? Então, lembrando que o primeiro número sempre representa a linha, representado pela letra I. E o J, que é a coluna, eu vou trocar por 2. Então, como é que vai ficar? Ó? 1, que é o I, então 1, mais o J, que é 2. Então, 1 mais 2 vai dar 3. Então, o que eu descobri? Que o número que está na primeira linha, segunda coluna, é o número 3. Então, tá aqui, ó. Certo? Agora, eu vou descobrir os próximos aqui, ó. Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. A21. O que quer dizer o A21? É o número que ocupa a segunda linha, primeira coluna. Então, quer dizer o quê? Que a letra I vale 2 e a letra J vale 1. Então, na hora que eu substituir aqui na minha formulazinha, vai ficar o I, que é 2, mais o J, que é 1. Então, 2 mais 1 vai dar quanto? 3. Então, quer dizer que o número que está na segunda linha, terceira coluna, perdão,
segunda linha, primeira coluna, é o número 3. Então tá aqui, ó. E o próximo agora, o A22. Então, o que quer dizer o A22? É o número que ocupa a segunda linha, segunda coluna. Então, quer dizer o quê? Que eu vou trocar a letra I por 2 e a letra J eu vou trocar por 2 também. Então, na hora que eu colocar aqui na minha fórmula aqui, vai ficar 2 mais 2. E 2 mais 2 vai ser igual a 4. Então, eu venho cá e coloco. O número que ocupa a segunda linha, segunda coluna, é o número 4. Então, está aqui a minha matriz, onde ela tem 2 linhas por 2 colunas. Então, eu construí a matriz de acordo com a fórmula que ele me deu. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo, né? Ó, então, vamos dar um outro exemplo agora. Vamos construir uma outra matriz aqui. Eu posso trocar a tela aqui para a gente aproveitar mais o espaço? Pode. Então, beleza. Bom, então trocando a tela aqui. Não, peraí, é novo. Então, colocando a tela aqui para a gente fazer um outro exemplo aqui. Então, vou colocar aqui, exemplo 2. O exemplo 2. Bom, então no exemplo 2, a gente vai construir uma outra matriz, né? Então, ó, construa uma matriz B igual a B e J. Aí ela vai ser 3 por 2. Então, quer dizer que essa matriz ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Onde B e J vai ser igual a 2i mais J. Então, tá aqui. Então, o que ele está falando para mim? Que eu vou pegar o número de linhas, multiplicar por 2, e depois eu vou somar com o número de colunas, né? Então, é isso que ele está falando. Então, primeira coisa, construa a matriz genérica. Então, vamos construir a matriz genérica aqui. Como é que vai ser, então, a matriz genérica? Então, ela vai ficar o seguinte. B igual. Ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas. Então, vai ficar B1, depois B12. E aí eu não vou escrever aqui o B13, por quê? Porque eu preciso apenas de 2 colunas e não de 3. Então esse B13 aqui eu vou até apagar ele, não precisa. Só que eu preciso de 3 linhas. A primeira linha eu já escrevi. Então quem vai ser a próxima linha? B21, B22. Depois, B31, B32. E aí encerrou, né? Porque eu preciso apenas de 3 linhas e 2 colunas. Então eu já sei o seguinte, que minha matriz ela vai ter essa cara aqui, ó, certo? Ela vai ter esse formato. Só que para encontrar os elementos aqui, você percebe que agora eu mudei a fórmula. O que eu faço? Eu pego 2, multiplico com o número de linhas e depois eu somo com o número de colunas. Então vou fazer o cálculo aqui, ó. B11, o primeiro. Então B1, como é que vai ficar? Ó? 2 da fórmula vezes o I. Mas o meu I é o número 1, né? Que é o primeiro número que aparece aqui, que é o número de colunas. Então 2 vezes 1 mais, desculpa, o número de linhas, né? O primeiro. Mais o J, que representa o número de colunas, que é 1. E agora eu resolvo isso. Ó. 2 vezes 1 é 2, mais 1 dá 3. Então eu descobri o quê? Que na minha matriz B aqui, ó, esse elemento aqui, o primeira linha, primeira coluna, é o número 1. E isso eu vou fazer com os demais, utilizando a mesma fórmula. B12. O que vai ser o B12? Ó? 2 vezes o número de linhas, que é 1, mais o número de colunas, que é 2. Então, o que isso aqui vai dar? 2 vezes 1 é 2, mais 2 vai ser igual a 4. Então, está aqui. Então, eu descobri que o número que está na primeira linha, segunda coluna, é o número 4. Ok? Deixa eu só consertar aqui, que o número que aparece aqui ó, é o número 3, né? E não o número 1. Então, está aqui. Agora, eu vou calcular o número que ocupa a segunda linha, a primeira coluna. Então, B21. Então, como é que vai ficar o B21? Ó? 2 vezes o número de linhas, que é 2, mais o número de colunas, que é 1.
Então, a gente vai ter, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, tá aqui. Então, eu descobri que a segunda linha, a primeira coluna, é o número 5. O próximo agora, B22. Então, vai ficar 2 vezes 2, né? Que é 2 vezes a linha, que é 2, mais a coluna, que também é 2. Então, 2 vezes 2 é 4, mais 2 vai dar 6. Então, eu descobri o número que está na segunda linha, segunda coluna, é o número 6. E a última linha agora vai ficar, então, B31. Então, B31 vai ficar 2 vezes 3, né, que é o número de linhas, mais o número de colunas, que é 1. Então, 2 vezes 3 é 6, mais 1 vai dar 7. Então, quer dizer que o número que está na terceira linha, primeira coluna, é o número 7. E o último agora, o B32, vai ficar igual, então, a 2 vezes o número de linhas, que é 3, mais o número de colunas, que é 2. Então, 2 vezes 3 é 6, mais 2 vai dar 8. Então, quer dizer que o número que está na terceira linha, segunda coluna, vai ser o número 8. Então, está aqui a minha matriz. O tipo dela é 3 linhas por 2 colunas. Ok? Beleza, pessoal? Beleza? Beleza. Ó, então, pessoal, é o seguinte, né? Então, daqui a pouquinho eu vou postar lá no Clexon a lista, né? Vai aparecer lá com essa ideia que a gente viu nessa aula, e também vou postar o link da aula aqui, gravado aqui, se você queira reassistir de novo. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado aí. É um prazer conhecer vocês, né? E que a gente vai pegar firme aí durante esse ano. E detalhe, não deixe essa tarefa acumular. E outra coisa também, se surgir dúvida, você pode estar me chamando lá no meu WhatsApp, lá que eu respondo as dúvidas, tá bom? Então não precisa ficar com vergonha, não. Pode perguntar que a gente tira as dúvidas lá. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Bom dia para vocês e até a próxima semana, então. E a próxima semana a gente faz outra aulinha no Zoom também. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Tchau para vocês. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.